Jojo Todinho. Sim, gente boa, vou falar dela, quem diria? Achei que esse dia nunca ia chegar, mas eu vou ter que falar sobre a Jordana e sobre as histórias que ela anda contando por aí. Pois é, porque desde que ela se assumiu uma representante da extrema-direita, ela também adotou algumas práticas da extrema-direita, principalmente a prática de contar mentira. Acontece que essa história de ficar inventando mentira não vai ficar barato para ela. Sim, agora ela vai ter que responder na justiça, porque inventou uma mentira sobre o Lula e sobre o PT, o partido dele. E também vai ter que se ver até com o Congresso Nacional, porque ela já foi convocada para prestar um depoimento lá por causa dessa mentira que ela contou. E eu vou te contar esses detalhes do que rolou, aliás, o que a Jordana anda aprontando para poder viver essa fase que praticamente um inferno astral, que ela tenta posar de superior, mas realmente a coisa está feia para ela. E também vou te contar que o Silas Malafaia é outro que inventa mentiras sobre o PT e acaba se dando mal na justiça. Já foi condenado 2 vezes por inventar mentiras públicas contra o PT. Acabou de ser condenado de novo. Eu vou te contar isso em detalhes. Vem comigo, que eu sou Ricardo Mello, sou o explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. E já te peço também para sentar o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, para entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está aqui na descrição. Todos os conteúdos chegam primeiro lá para quem está no grupo. E também te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, porque é ele que mantém esse canal no ar. Você pode contribuir sendo membro do canal, aqui embaixo, do lado da inscrição tem um botão Seja Membro, e aqui em cima tem essa chave Pix, que é a maneira mais usada por quem contribui. Aqui, ó, você ajuda quando quiser, com quanto puder, e se não puder, deixa o like, deixa um comentário, tá pago. Mas vamos lá que eu vou te contar o que anda aprontando a Jojo Todinho. Pois bem, Jojo Todinho diz que recebeu oferta de R$1,5 milhão para apoiar Lula. PT nega. Então, a Jojo participou de um podcast de extrema-direita, da galera dela, um podcast de uma produtora de vídeos que, na verdade, ela tenta inventar uma história nova, ao invés de retratar os fatos históricos, ela reescreve a história. E aí, eles convidaram a Jojo Todinho para esse podcast. E aí a Jojo Todinho soltou uma pérola, soltou uma história que ela teria vivido na campanha eleitoral de 2022. Enfim, nem vou precisar continuar falando. Veja você mesmo. Mas você já teve alguma proposta para apoiar algum político? Já tive. Conta pra nós, Jojo, que essa história é boa. Essa é bom, essa vai viralizar. Já tô me atacando, eu tenho que falar mesmo, porque eu não falei, não contei. Me ofereceram R$1,5 milhão para fazer campanha quando o Lula se veio candidato a presidente. Eita. Eita, Jojo Eu falei que Todinho. não. Foi só pra você que isso foi oferecido? Não, para várias pessoas. Muitas pessoas. Todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money. Mas como é que foi? Te ligaram, te mandaram e-mail? Conta um pouco mais aí. Pra não deixar rastro, ligaram, marcaram um almoço, falaram que era trabalho. Quando eu cheguei lá, Era pra isso. apoiar. Eu falei, desculpa, gente. Pra apoiar o Lula não na vai- época não vai das rolar. eleições. Isso aí. Porque eles estavam pegando o quê? Os influencers, alguma coisa? Todas as pessoas que fizeram campanha, páginas de fofoca, que me atacam, todo mundo ganhou dinheiro pra fazer campanha. Não era um movimento... E eu não aceitei. simplesmente- Se pra mim ofereceram R$1,5 milhão, imagine pra outras pessoas o quanto ganharam, né, gente? Quanto não só ganharam, quanto continuam ganhando. Então, aí ela solta essa pérola aí, né? Resultado. O resultado óbvio, né? O resultado que já era esperado. As pessoas que ela acusa de terem cometido crime, porque isso é crime eleitoral, é caixa 2, é crime, não pode, né? As pessoas reagiram imediatamente. PT decide processar Jojo Todinho após a acusação de crime eleitoral. Banqueira diz que recebeu oferta milionária para apoiar o presidente Lula. Então o PT falou assim, bom, então beleza. Se a gente te ofereceu R$1,5 milhão, tá fácil para você provar, né? Você pode dizer o nome da pessoa que te procurou, onde foi o lugar que aconteceu esse almoço, onde fizeram a proposta, quais são as outras pessoas que você diz aí que receberam também. Você provando, tá tudo beleza, né? Acontece que eu acho bem difícil ela conseguir provar isso. Além do mais, além do processo que ela está sofrendo aí do PT, ela pode também vir a ser processada por qualquer outra pessoa, famosos, influenciadores, artistas, que pediram voto para o Lula e que não ganharam nada para isso, né? Porque ela está dizendo que todo mundo que pediu voto para o Lula levou grana e diz também que algumas pessoas, inclusive, estão levando até hoje. Então, essas pessoas que demonstraram apoio ao Lula
também podem a qualquer momento entrar com um processo contra a Jojo Todinho. O PT já pediu para ela, então, provar que isso aconteceu. E se não provar, isso é um crime de calúnia e difamação. Ela vai pagar indenização e vai pegar lá um tempinho de cadeia. Não vai parar a cadeia, porque a pena para os crimes de calúnia e difamação são pequenas, acaba virando serviço comunitário, porque não são penas acima de 4 anos, então não dá cadeia. Porém, ela perde o réu primário, vai ter que pagar uma indenização e vai ficar ainda mais desmoralizada do que ela já está, né? Zucco quer ouvir Jojo Todinho na CCJ da Câmara. Sim, o deputado Zucco é um bolsonarista lá do Rio Grande do Sul, pegando carona na ideia da Jojo de criar um pacto para poder tentar jogar aí uma cortina de fumaça em cima dessa história do golpe. Você viu que ela mesma falou no começo do vídeo. Ah, essa história vai viralizar, ou seja, ela fez de propósito. O Zucco fez um pedido para convocar a Jojo Todinho para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados para explicar essa história de que o PT teria oferecido dinheiro para ela. O Zucco quer pegar carona na onda da Jojo Todinho. Acontece que se ela for lá para prestar um depoimento, ela vai ser questionada não só pelos deputados bolsonaristas, mas também pelos deputados de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, e todo mundo vai pedir detalhes que eu aposto com você que ela não tem para dar, por uma razão muito simples, porque esse fato não aconteceu. Ela inventou essa história e agora vai ter que arcar com as consequências. E se ela mentir num depoimento da Comissão de Constituição e Justiça, ela também pode ter problemas jurídicos por causa disso. Se ela for lá reafirmar, não provar, ficar comprovado que é mentira dela, ela também vai arcar com as consequências jurídicas desse episódio. E aí não é de hoje que ela anda aí, vamos dizer assim, no inferno astral, né? Tudo começou ainda na campanha eleitoral, quando a Jojo Todinho, uma mulher preta, periférica, obesa, ou seja, uma pessoa que pode sofrer inúmeros tipos de preconceito, resolveu abraçar aqueles que são os responsáveis pelos preconceitos que uma pessoa como ela sofre. Pois é. Veja vídeo, Jojo Todinho declara apoio a Alexandre Ramagem, o golpista lá da BIM Paralela, que foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro. E aí olha a foto. Jojo Todinho, Michele Bolsonaro e o Alexandre Ramagem. Então, assim, as pessoas mais preconceituosas, as pessoas mais opressoras de gente como a Jojo Todinho, foi essas pessoas que ela resolveu abraçar. E aí, é claro que isso gerou uma reação, por quê? Porque ela sempre teve um público grande no meio da comunidade LGBT, e essa comunidade se sentiu traída pela Jojo, porque ela também foi abraçar as pessoas que são homofóbicas, né, que pregam violência contra homossexuais. Ela foi ficar do lado das pessoas que oprimem ela e que oprimem gente dela, né? E aí começou o inferno astral de Jojo Todinho. Ela ficou muito chateada porque a comunidade LGBT começou a criticá-la, e aí tomou outra decisão errada, assim, se não bastasse uma, duas, três, ela toma em sequência, né? Jojo Todinho diz que vai retirar música pró-LGBT do ar. Nunca quis me aproveitar da bandeira. Ela lançou uma música, chamada Arrasou Viado, e aí estava lá no YouTube, nas plataformas de áudio, uma música com a qual ela ganhou muito dinheiro mesmo, porque ela foi abraçada pela comunidade LGBT. E aí ela simplesmente virou as costas para essa comunidade. Ah, vou tirar a música, vocês não me aceitam de extrema direita, então eu vou tirar a homenagem que eu fiz para vocês. Foi até processada por causa disso, porque a comunidade também entendeu que a Jojo usou essas pessoas para faturar, para ganhar dinheiro. E aí também tem esse processo que ela está respondendo por conta desse episódio. E aí se deu super mal na campanha eleitoral. O Ramagem teve 30 e poucos % dos votos, perdeu a eleição no primeiro turno. Ela também lançou o pai, entre aspas, porque é um pai de consideração, como candidato a vereador lá na chapa bolsonarista, no Rio de Janeiro. E também não elegeu, né? Teve uma merreca de voto. Jojo Todinho não elege pai para vereador no Rio, mas anuncia candidatura própria para 2026. Então ela começou a achar bonita a ideia de se candidatar, sei lá, deputada, senadora, qualquer coisa assim, em 2026, né? Então ela começou essa lacração nas redes, já para ganhar moral com os bolsonaristas, preparando lá na frente uma candidatura. Ao mesmo tempo, ela começou a perder grana, dinheiro. Pois é. Jojo Todinho perde série de contratos e entra em declínio após comprar briga com LGBTs. Uma série de contratos, pelo menos 2 contratos, né? Avon cancela contrato com Jojo Todinho e vira alvo de boicote. A Avon tinha um contrato com ela,
aliás, que ainda está em vigor, termina no final de dezembro, e aí a empresa, diante dessas polêmicas dela, falou, ó, não vamos renovar o contrato. O que a JoJo fez? Inteligente pra caramba, ela foi para as redes sociais detonar a Avon depois que perdeu esse contrato. Começou a falar para os seguidores dela jogar os cosméticos que eles têm dessa marca no lixo, joga o batom fora, não serve, quem lacra não lucra, etc. e tal. Qual que é o resultado desse ato especificamente? Possivelmente outro processo judicial da Avon por quebra de contrato. Porque ela ainda é contratada da marca. A marca anunciou que não vai renovar o contrato, mas o contrato só termina no fim de dezembro. Treta com a Avon pode doer no bolso de Jojo Todinho? Advogado explica. Então, essa matéria aqui da Fábio Oliveira no Metrópolis, ouvi um advogado que fala justamente isso. Ela quebra o contrato quando ela fala mal da marca, quando ela prega boicote à marca. E isso é quebra de contrato, tem multa, tem punição judicial por conta desse tipo de comportamento. Além do mais, ela está difamando a marca. Também tem um possível crime aí. Então, esse contrato certamente vai gerar mais um processo para Jojo Todinho. De novo, o Jojo Todinho perde contrato com outra marca famosa após polêmicas. Dessa vez, que marca foi essa? A dos caldos Knorr, sabe? O caldo de carne, caldo de galinha e tal. Então, eles tinham feito uma publicidade com ela, pagado uma bela grana para ela e simplesmente desistiram de trabalhar com ela. Por quê? Por duas razões. Primeiro, justamente essas polêmicas que ela andou se envolvendo, se metendo com a extrema-direita. Segundo, ela não deu retorno nenhum para a marca. A marca, por exemplo, lançou um vídeo com ela que deu 1.500 visualizações. Ridículo. Ridículo. Ela tem, sei lá, 12 milhões de seguidores só numa das redes sociais. E o vídeo dela deu 1.000 e poucas visualizações. Não deu retorno. Então a marca também falou, ó, tô fora, não quero saber de Jojo Todinho, não. 2 contratos grandes de patrocínio que ela perdeu. E não ficou só nisso, não, tá? Jojo Todinho é desconvidada de desfile da São Paulo Fashion Week por marca famosa. Depois desse mesmo episódio de tirar música, atacar a comunidade LGBT, a marca falou, a marca chama Meninos Rei. Falou, ó, muito obrigado, mas você está desconvidada para participar do nosso desfile, ela iria participar do desfile. E mais, ela foi desconvidada até de ir à São Paulo Fashion Week. Se ela quisesse assistir o desfile lá, ela não estava convidada. Então ela foi realmente expulsa da São Paulo Fashion Week por conta desses novos posicionamentos absurdos dela. Você acha que acabou, né? Acabou nada. Mocidade Independente de Padre Miguel retira Jojo Todinho do quadro de musas da escola de samba. Ela desfilou esse ano, no Carnaval do Rio de Janeiro. O ano que vem ia desfilar de novo como uma das musas da Mocidade Independente de Padre Miguel, que é a escola do coração dela. E o que a escola falou? Não, obrigado, Jojo, passa amanhã, tô fora. A Mocidade anunciou que ela não vai ser musa do Carnaval em 2025, que ela não vai ser convidada para desfilar na escola em 2025. E aí, ela que nunca admite as coisas que acontecem com ela, porque primeiro ela disse que não, o contrato já ia acabar mesmo, e aí depois detonou a Avon, né? Aqui também ela falou, não, a opção era minha mesmo, eu vou fazer lá uma cirurgia estética, e aí eu não vou estar disponível no Carnaval. Uma maneira dela disfarçar o vexame que é ter sido desconvidada pela escola de samba, onde ela pretendia desfilar, a escola do coração dela, gente. Botou ela para correr também. E aí surge uma notícia que parecia ser uma virada na carreira da Jojo Todinho. Exclusivo. Que virada foi essa? Jojo Todinho recebe proposta para apresentar programa no SBT. Saiba tudo! Pois é. Após fechar importante acordo publicitário, a influenciadora pode se tornar a mais nova estrela do canal do Silvio Santos. Nem é do Silvio Santos mais, que o Silvio Santos já morreu. Mas vamos lá. Vamos entender essa história. Por quê? Porque também fala aí que ela fechou um importante acordo publicitário. Quem fechou um acordo publicitário com ela? Então, como ela foi escorraçada das marcas, que tem alguma responsabilidade com os seus clientes, né? Ela foi convidada, abraçada por quê? Por um bolsonarista de carteirinha, de primeira hora, tipo assim, vamos socorrer a Jojo, porque tá todo mundo virando as costas para ela. O velho das bugiganga, o Luciano Hang, contratou ela para fazer uma campanha para a loja dele, e aí ela, adivinha, fez besteira mais uma vez. Dá uma olhada no vídeo que ela gravou como propaganda para a loja do Luciano Hang. Haviam boatos que eu estava na pior. Bem-vinda, Jojo Muito obrigada, Todinho! Luciano! E aí, vamos cancelar tudo? Sim! Avan, só cancela preço alto! Bem-vinda! Tem.
Enfim, essa frase que ela disse aí, né? E houve boatos de que eu estava na pior e faz uma cara. Provavelmente você já viu isso antes, né? Isso não é novidade, isso não foi inventado pela Jojo Todinho, muito pelo contrário. É um vídeo antigo, de 2010, que viralizou uma travesti chamada Luísa Marilac. Na época ela morava na Europa. E aí ela publicou um vídeo que virou um viral, que viralizou no Brasil inteiro. Ela ficou famosa por causa desse vídeo. E aí, dá uma olhada. Eu vou até mostrar o vídeo para você ver o que ela fala. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, porra, o que quer dizer tá bem, né? Enfim, esse vídeo da Luísa Marilac viralizou e aí virou uma marca registrada dela. Ela registrou essa frase, houve boatos de que eu estava na pior, porque virou um bordão dela, ela registrou, ela ganha dinheiro com isso. Ela ficou famosa graças àquele vídeo que eu acabei de te mostrar. E ela não gostou nada da Jojo Todinho ter usado a frase dela, que pertence a ela, porque ela registrou a marca. Luísa Marilac reclama de Jojo Todinho após uso de bordão e diz que vai à justiça. A Luísa Marilac, que, como eu disse, é LGBT, é uma travesti, publicou lá na rede social um vídeo em que ela fala justamente que vai buscar a justiça contra o que ela considera que foi uma quebra do direito autoral dela. Dá uma olhada. Ai, meu Deus, mais um dia, Senhor. Mais um dia. Deixa eu ver aqui se a Jojo ou a Havana já jogou um dinheirinho na minha conta. Não entendo, a Jojo mete tanto a língua na comunidade LGBT e continua desfrutando, se aproveitando da gente, né? Espremendo essa laranja até o último. Ó, o Pix não caiu. Nossa, jurando que eu ia passar um Natal abençoado, próspero, só queria o que é meu, Jojo. E para de se aproveitar de uma comunidade que você desprezou, que você cuspiu. Ai, Havana, salta esse Pix, Havana, salta esse Pix, porque eu vou dar dor de cabeça, eu quero ir pro pau, não quero nada mais que meu. Ai, não tem jeito, vou ter que acionar os advogados. O que eu posso fazer? Vamos pro pau, Jojo Todinho, vamos pro pau, Havana, Marcelo. Tá aí, mais um processo para Jojo Todinho responder, dessa vez pela quebra do direito autoral da Luísa Marilac, porque se ela registrou a frase, aí ela realmente tem direito sobre isso. E é justamente isso que diz essa matéria, que ela é dona da marca, que é essa frase que a Jojo Todinho usou na propaganda. Então, assim, ela resolveu improvisar, falou um negócio só porque tinha sido meme no passado, sem saber que esse meme tem dono. E aí ela vai ter também, ela e o Luciano Hang vão ter que responder sobre isso. E a outra história da virada, porque uma é essa, né, assumiu uma publicidade, uma loja de departamentos, e a outra era a história de que ela ia apresentar um programa no SBT. SBT se manifesta sobre a ida de Jojo Todinho para o Fofocalizando, que é um programa de fofocas lá do SBT, e seria nesse programa que ela trabalharia, que ela seria convidada a compor o elenco. Aí, vários jornalistas procuraram o SBT para saber o que tinha de verdade, e o SBT respondeu. Tá aqui a resposta. A empresa se manifestou sobre a contratação da apresentadora e afirmou que tudo não passa de fake news e que o time da companhia está completo e indo bem. Então também não tem nada de contratação da Jojo Todinho por parte do SBT. Outra mentira, não sabemos quem inventou essa, mas é mais uma mentira para tentar de alguma forma beneficiar a Jojo Todinho, para dizer que ela está bem, que ela está toda cheia de apoio, quando na verdade ela está sendo escorraçada de todos os lugares onde ela vai. Né, todas as comunidades com as quais ela convivia estão querendo distância da Jojo Todinho, anunciantes estão pulando fora, a conta bancária dela já não está crescendo mais no mesmo ritmo e ela está sofrendo as consequências das escolhas dela. Né? Ela disse, eu te mostrei na matéria anterior ali atrás, que ela planeja ser candidata em 2026, ou planejava. Pois é, Jojo Todinho desiste da política para não perder a paz. Virei bandida, diz ela. Ela diz justamente isso, que foi só ela se assumir uma mulher de extrema direita que ela passou a ser vista como uma bandida pelas outras pessoas. Então, Jojo Todinho, deixa eu explicar uma coisa. Gente da extrema direita é bandida. Talvez você não tenha entendido o tamanho do buraco onde você está se metendo, mas a verdade é que a extrema direita ela é feita de bandidos. Então, se você não é bandida, pula fora enquanto é tempo, Jojo. Pula fora. Você quer continuar sendo uma mulher de direita? É bastante contraditório, levando em consideração o que você faz da vida, né? Você é uma artista, você fazia
músicas para a comunidade LGBT e tal. Faz o menor sentido você ser uma mulher de direita. Mas beleza, está no seu direito. O problema não é ser de direita, o problema é ser de extrema direita. Porque extrema direita é formado por bandidos. Então, se você não é bandida, fica a dica. E aí, como eu estava falando para vocês também, outra figura que está arcando com as consequências das mentiras que conta é o Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, que vai responder. Aliás, acabou de ser condenado por uma mentira que ele contou sobre o PT. Mais uma vez, gente da extrema-direita mentindo sobre o PT. A diferença é que está dando resultado os processos do PT, né? Estão arcando com as consequências. Malafaia é condenado por dizer que o PT invadiu o Congresso para derrubar Temer. Fevereiro, quando ele fez aquela manifestação na Avenida Paulista para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, que chamou lá o Bolsonaro, os bolsonaristas todos, ele subiu do caminhão de som e falou umas barbaridades a respeito do PT. Olha o que ele disse. Ele estava falando o seguinte, que não podia chamar os golpistas de golpista, aqueles que quebraram tudo no Rio de Janeiro, porque já tinha acontecido um episódio semelhante e ninguém foi chamado de golpista lá no passado, então agora também não pode chamar essa turma de golpista. Era isso que ele queria dizer. E o que ele disse? Em 2017, o PT invadiu o Congresso Nacional, quebra-quebra. Sabe por que eles invadiram? Para derrubar o presidente Temer. Não foram chamados de golpistas, mas de manifestantes. Em 2017, tacaram fogo no Ministério da Agricultura. Ninguém chamou de golpista, afirmou Silas Malafaia. Aí ele foi processado pelo PT. Por que ele foi processado pelo PT? Porque o PT não tem absolutamente nada a ver com esses dois acontecimentos. A invasão do Congresso Nacional foi feita por um grupo de policiais, tem nada a ver com o PT, que estavam insatisfeitos com a reforma da Previdência do Temer. Então eles não entraram lá nem para derrubar o Temer, eles entraram lá para protestar contra a aprovação da reforma da Previdência. E aí quebraram vidraça, teve empurra-empurra, teve confusão. Isso no Congresso Nacional. Não foi uma invasão generalizada, o Congresso não foi destruído, foi algumas vidraças que foram quebradas. Mas de qualquer maneira, foi por um grupo de policiais, que não tem nada a ver com o PT, e eles também não estavam querendo derrubar o presidente, eles estavam querendo impedir que a reforma da Previdência fosse aprovada. E tem o segundo episódio, que é o episódio que envolve o Ministério da Agricultura, que ele fala que tocaram fogo no Ministério da Agricultura, o PT, etc. e tal. O que acontece? Naquele ano, foi o ano em que surgiu aquela gravação de áudio do Joesley Batista, o dono da JBS, conversando com o Temer lá na casa dele, no Palácio da Alvorada. E aí, no bate-papo com o Temer, o Eduardo Cunha estava preso, e aí o Joesley falou pro Temer, não, porque todo mês eu vou lá, compareço, tal, tipo, dando a entender que pagava uma propina pro Eduardo Cunha, pro Cunha não abrir a boca, não contar sobre crimes cometidos pela classe política e também pela JBS. E o Temer respondeu, tem que manter isso aí. Isso aí quase gerou o impeachment do Temer, e isso gerou uma convocação para um protesto que foi feito pelas centrais sindicais, 9 centrais sindicais, inclusive tinha central sindical que não é nem de esquerda, que estava lá, foram mais ou menos 35, 40 mil pessoas ali na esplanada dos ministérios. Teve empurra-empurra, teve um grupo de black blocs que estava infiltrado nessa galera, que enfrentou a polícia, aí foi bomba de gás, teve até uma pessoa que foi baleada, e pessoas entraram no saguão de entrada do Ministério da Agricultura e botaram fogo num sofá que ficava na entrada. O protesto em Brasília termina com depredação, 49 feridos e 8 detidos. Ato convocados por centrais sindicais na esplanada foi marcada por ataques a ministérios. O governo acionou as Forças Armadas para reforçar a segurança. Então, havia um pedido de impeachment do Temer, essa galera foi lá protestar para reforçar esse pedido de impeachment, ou seja, também não foram lá para tirar o Temer do poder, foram lá para pedir uma solução do Congresso Nacional para o problema que tinha acabado de acontecer com o Temer. O cara tinha sido gravado, dando anuência para pagar propina para o Eduardo Cunha. É muito grave. E eu não sei nem como isso não virou impeachment. Quer dizer, saber a gente sabe, né? A gente sabe como é que funciona o Congresso Nacional. Nesses 2 episódios não teve ninguém do PT envolvido. Então, o PT entrou com um processo contra o Silas Malafaia, ficou comprovado que ele não teve participação nenhuma nisso, e o Malafaia foi condenado a indenizar o PT em dinheiro. Não é muito, tá? É pouca grana, mas o mais importante, publicar uma retratação nas redes sociais, dar ampla divulgação para essa retratação, deixando claro que ele mentiu a esse respeito para desfazer
pelo menos um pouco, o estrago que ele provocou contando essa mentira. E nem foi a primeira vez que isso aconteceu com ele. Em 2023, ano passado, ele também já tinha sido condenado por conta de uma mentira contra o PT. Silas Malafaia é condenado a pagar multa e a se retratar em vídeo ao PT. Parece notícia repetida, né? Mas não. É outra história. Isso foi o seguinte. Ele gravou um vídeo que foi direcionado para as redes sociais para atingir os eleitores de Vitória da Conquista, na cidade da Bahia. O PT estava disputando as eleições lá. E aí o Silas Malafaia disse o seguinte, porque o PT foi ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, e entrou com um processo contra uma mulher que tinha sido estuprada para ela não denunciar o estuprador. Uma história que ele tirou do, né? Não tem outro lugar. E aí, mais uma vez, foi processado. E, obviamente, isso era mentira, porque 99% das coisas que esse sujeito fala é mentira. O 1% geralmente é quando perguntam o nome dele, ele responde, o 1% de verdade. E foi condenado também. Então, essa já é a segunda condenação do Silas Malafaia por contar mentiras, por inventar histórias contra o PT. É assim que a extrema-direita age. Inventa histórias, inventa mentiras, acaba conseguindo convencer um ou outro, e esse um ou outro vai aumentando com o passar do tempo. E com isso cria-se esse ambiente de ódio ao PT, de antipetismo, que é todinho baseado nos contos da carochinha que são contados por essa galera. Então Malafaia acabou de ser condenado de novo, pela segunda vez, por ter contado uma mentira. Ah, mas a pena é pequena porque a multa é baixa e ele não faz nem cosquinha no bolso dele, principalmente porque a grana dele vem da igreja. É dinheiro farto para pagar a multa, ele nem vai sentir. Provavelmente financeiramente não, porém a ficha corrida dele vai crescendo, vai aumentando e daqui a pouco vem complicação maior para cima dele. Por quê? Porque tudo que ele está fazendo agora certamente vai gerar um reflexo lá na frente. Esses pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes, pedir o impeachment pode, né? Mas assim, ele xinga, ele acusa, ele ataca, ele praticamente pede para ser preso. Daqui a pouco ele vai ser atendido. É isso, eu fico por aqui, eu volto a qualquer momento com outro vídeo aí sobre a política brasileira e internacional. Eu venho contar as novidades para você a qualquer momento. Deixa o like, deixa o comentário, entra no nosso grupo de WhatsApp. Um abração para você e tchau.